Bom dia, então, pessoal. Vamos começar a nossa aula número 9. Então, de início, agora vamos fazer alguns exercícios da lista que foi pedido para entregar, e daí vou só fazer uma revisão e tirar dúvidas de alguns exercícios, tá? Então, vamos lá para a questão número 7, tá? Então, se quiser perguntar alguma coisa ali no meio da aula, pode perguntar, daí, Conrado, não tem Assim, problema. ali no começo foi atenção VOM, né? Isso, Ela tem que ser VCC menos 2, isso, uhum, caso 13 volts. isso. Não, aqui nunca vai passar de 13, daí eu queria que aqui também nunca passasse de 13 também, tá? Atenção V1. Ok? Porque daí é o seguinte, aqui, a tensão de saída do divisor de tensão sem carga, tá? Então é só o RA e o RB sozinhos, tá? Que então seria o V1, tá? Então essa tensão aqui, é o V1, tá? Não deve exceder VOM, então não pode passar de 13, ok? Quando a tensão na entrada for o pico da tensão da rede, que é isso aqui, ó, tá? Que é 1.2 vezes 2 vezes 220, tá? 1.2 Tá. ali é de margem de segurança, Então, tá? assim, o V1 eu posso projetar pelo, tipo, por exemplo, 10 volts, só de acordo com aquela potência ali. Isso, tá. Daí como é que vai ser? O que é o V1? Tá, vamos colocar assim, divisor de tensão de entrada. Opa, sozinho, tá? Sozinho, tá? Alô, alô. Então aqui, ó, a gente tem que projetar para o pico, né? Então é como se ficasse assim, né? Aqui, ó, tu tem uma tensão, né? E daí Máxima, aqui tu né? vai ter um divisor assim, tá? Tem mais alguém, tá? Então aqui a gente vai ter uma tensão de pico aqui. Aqui está o terra, né? E esse cara aqui é o V1, tá? Então esse cara aqui é o RB, né? E esse cara aqui é o RA, ok? Então é o seguinte, primeiro vamos ver quanto que é essa tensão de pico aqui. A tensão de pico, ela é esse número aqui, ó, né? Esse número aqui é a tensão de pico, tá? Vou chegar mais perto. Então, tensão de pico, vamos abrir uma calculadora aqui. Tensão de pico é 1.2 vezes 220 vezes raiz de 2, né? Então, isso aqui dá 37,30, 373. 373. 373,35. Tá? Então, quando der essa tensão aqui, ó, na entrada, a tensão aqui na saída, ela tem que ficar em VOM, tá? Que é VC-2 e o VCC é 15, tá? Então, o divisor de tensão disso aqui vai dar que o V1, ele vai ser VP vezes RB sobre RA mais RB, tá? Então, isso aqui, ó, tem que ser 13, tá? E o VP aqui é esse número aqui, tá? Então, essa é uma das restrições, porque o divisor resistivo tem dois valores, RA e RB. Então, ele tem dois valores a ser calculados. Se a gente quer calcular o valor exato, a gente precisa de duas restrições, tá? Daí, a outra restrição foi pela potência, tá? Vamos dizer assim, que é aqui, ó, né? E a potência em RA e RB juntos não pode dissipar mais do que 500 miliwatts de potência, tá? Nos dois juntos, tá? Então, aqui, como é que é a potência nesse cara ali, ó? Potência, pessoal, potência é V ao quadrado sobre R, tá? V ao quadrado sobre R. Como tem dois resistores em série aqui, então aqui é RA mais RB, tá? Então vai ficar... E qual potência, né? Isso aqui lembrando que tem que ser tensão RMS, né? RM, RMS, tá? A potência é calculada com o valor RMS. Então, qual que é o valor RMS desse cara aqui, ó? Eu tenho que pegar essa tensão aqui e dividir por raiz de 2, tá? Então, a tensão RMS, isso aqui tinha que ter tomado cuidado, vai dar 1.2 vezes 220, tá? Volts. Então, essa aqui é a tensão RMS. Então, a potência, pessoal, ela é 1,2 vezes 220, isso aqui é ao quadrado, né? Dividido por RA mais RB, tá? Isso aqui tem que dar 0,5, tá? Watts, ok?
Então, daqui nós temos uma restrição, tá? Temos uma restrição, nós temos que resolver o RA e o RB, tá? Porque, assim, ó, esse divisor de entrada, pessoal, ele tá ligado na alta tensão aqui, né? Tá ligado nos 373 volts ali, que é uma tensão alta. Então, a gente faz o seguinte, a gente deixa todo o trabalho pesado para esse divisor aqui, tá? Então, esse divisor aqui vai ficar submetido a uma tensão alta, logo ele vai ser os resistores que vão dissipar mais potência. Então, eu criei uma regra ali, que eles ali não podem dissipar mais que 500 mili. Talvez aqui, essa restrição é bem importante, porque ela vai limitar a potência do resistor. Então, na hora de escolher, eu posso pegar qualquer resistor de 500 miliwatts ali que ele vai suportar, porque os dois juntos dá 500, né? Eu poderia ter limitado individualmente em 500 também. Sim. Tá? É que assim também não dá uma corrente alta também. Não dá corrente alta, né? Porque aqui, imagina, vai ter, em cima dos dois tem 373 volts em cima de um resistor, vai dar potência alta se a gente não aumentar muito essa resistência, tá? E ainda mais o RA é o que dissipa mais potência, porque ele tem mais tensão, né? Em cima desse aqui tem 13, e em cima desse aqui tem a diferença ali, que vai dar uns 260 volts quase. Então, o RA é o mais crítico ali deles, tá? Então, tem que resolver esses dois caras aqui. Isso aqui é bem fácil, ó. Tu pode pegar e pegar o RA aqui, ó, tá? E isolar ele. Então, daqui vai sair que o RA mais RB, ó, ele vai ir para cima e o 0,5 vai vir para baixo. Então, RA mais RB dá 1,2 vezes 220. Tudo isso aqui ao quadrado sobre 0,5, tá? Então, vamos ver quanto é que dá isso aí. Aqui dá 1,2 vezes 220. Fecha isso aqui ao quadrado, dividido por 0,5. Tá? Então, isso aqui dá 139,392. 392. Opa. 2K. Tá? Então, essa aqui é a resistência da soma dos dois, que eu posso jogar lá e calcular o RB. Tá? Então, eu pego daqui e substituo lá. Tá? Então, isso aqui vai dar... já vou passar... eu vou isolar o RB aqui, né? Ó, passa tudo para o outro lado. Então, o RB, ele é 13. O VP passa dividindo. Vezes RA mais RB. Tá? Então, já vou fazer direto no calculador aqui. Isso aqui vai dar esse número aí, que é o RA mais RB, tá pronto, né? Vezes 13, dividido pela tensão de pico. Tá? A tensão de pico é 1,2 vezes 220 vezes mais D2. Então, dá 4,853 K. Esse aqui é o RB, que é o resistor de baixo, tá? E daí a gente sabe que daqui, ó, a gente já tem a soma deles, tá? Então, o valor de... Esse é o RB. Então, quanto que é o RA? O RA vai ser esse número aqui, o 139. Opa, 139,392K menos o RB que foi calculado. Então, a gente já tem esse número aqui, ó, né? Esse cara aqui, ó, menos isso aqui, ó. Menos. Então, dá 134,5 aproximadamente. Tá? Então, essa aqui é a resistência do RA. Ok? Beleza, já calculamos dois resistores aqui, ó. Que é esses dois caras aqui, tá? Daí, o que tem que fazer? Esses dois caras aqui, ó, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que fazer o equivalente Teflon desse circuitinho aqui da entrada, tá? E daí ele vai ficar como? Ele vai ficar a fonte de tensão aqui, um VTH, né? Tá? E aqui vai ficar o RTH, tá? Que é o equivalente desse cara aqui, ó, tá? Esse RTH vai ficar em série com o R1, tá? R1i aqui que eu coloquei. Porque aqui tem outro R1, tá? E daí depois ele vai pro resto do circuito, tá? Então ele vai ter que entrar no cálculo do o RF, tá? Então vai ter que entrar no cálculo do RI. Então quanto que é o RTH? O RTH ele é o paralelo do RA com RB, tá? Então o R, por quê, né? Porque a gente está fazendo equivalente à tensão nesse ponto aqui. Então a gente curta-circuita a fonte aqui, fica o RA em paralelo com o RB, tá? Então aqui vai dar o RTH é o RA
em paralelo com o RB, tá? Então, posso até fazer aqui, é esse número aqui, né? Vou colocar na memória ali, ó, vezes este outro número aqui, ó, tá? Vezes dividido por esse número aqui, mais aquele número lá. Fecha, e aqui ficou um espaço. 4,684K. Tá? Então, esse é o RTH que tem que ser somado no R1. Então, a gente vai calcular, na verdade, um ganho aqui, né? E esse ganho aqui tem que ser, ou vai dar um resistor total, que daí a gente, o R1 tem que descontar 4,68. Tá? E o VTH, né? O VTH, ele é a tensão de entrada, que é o VR, né? Vezes o divisor resistivo, né? Então, ele vai pegar aqui, ó, e vai estar aqui o RB vezes o RA mais o RB, tá? Então, aqui vai ficar VR vezes, tá? Vezes o RB, que o RB é o resistor de baixo, né? Que é este número aqui, né? Dividido pela soma, né? Mais aquele número lá. Dá 34,8 mili. Tá? Então, essa aqui é a tensão VTH. Beleza? Então, tá. E essa tensão aqui, a gente sabe que ela está limitada em 13 volts. Tá? Então, nesse ponto aqui, a gente tem 13 volts. Ok? O que mais que esse circuito tem que fazer? Esse circuito é o seguinte, ele pega esse sinal aqui, ó, tá? Então, ele tem 13, e aqui na saída tem que ficar entre 0 e 3,3, tá? 0 e 3,3. Então, na prática, o que está acontecendo? Nós temos um sinal assim, tá? Que ele é alternado, tá? E na prática, nós vamos ter um sinal que é assim, tá? Ele vai sair assim. Então, aqui, ó, o pico de tensão, quando der aquele pico de tensão na entrada, aqui na saída vai dar 3,3, tá? E aqui é a metade, né? Que é metade de 3,3, que eu acho que é 1,65. 3 dividido por 2, 1,65, tá? Então, aqui é 1,65, tá? Então, se lá na saída tiver, na entrada tiver 0, aqui vai dar 1,65, tá? Se aqui tiver 0, lá vai dar 1,65. Se aqui tiver o pico, aqui vai ter que ter 3,3, tá? Beleza? Então, se vocês verem a amplitude desse sinal aqui, ó, a amplitude do sinal é, na verdade, 1,65. O que é amplitude? É pico a pico dividido por 2, né? Então, é 3,3 dividido por 2. Então, a tensão de pico é a tensão de pico é 1,65, tá? Então, o que a gente pode fazer ainda? A gente pode fazer assim. Oi? Vai ter que amplificar? Na verdade, a gente tem que atenuar, né? Porque aqui a gente tem uma tensão alta ainda, tá? Então, se aqui eu tenho 3,3, o que a gente pode fazer aqui, ó? Como aqui tem 3,3 na tensão positiva, essa configuração aqui, se a gente fizer o R aqui igual a R1 e aqui R2 aqui igual a R2 também, daí como é que fica essa tensão aqui, ó? Ela fica assim, ó. VO fica R2, né, sobre R1 vezes a tensão positiva, que nesse caso aqui é 3,3, mais, não, menos, né, menos a tensão do V2, tá? Assim fica essa tensão de saída, ok? E na saída, pessoal, vocês estão vendo que tem que ter aqui, ó, um offset de 1,65, que é metade, tá? Então, se aqui, o que vai ser o offset? Vai ser essa constante vezes esse valor CC aqui, ó, tá? A gente projeta para esses dois caras aqui, ó, der 1,65, tá? Então, a minha tensão de saída, vou colocar desse lado aqui. A tensão de saída, se eu fizer o R1 igual a o R3, né? Igual ao R1, tá? E o R4, peraí, e o R4 igual ao R2, tá? Então a minha tensão de saída vai ser R2 sobre R1, tensão positiva, né, que é 3,3,
menos V2, tá? Fazendo isso, então, multiplicando isso aqui para dentro, vai ficar R2 sobre R1 vezes 3,3, menos R2 sobre R1 vezes V2, tá? Isso aqui, pessoal, ó, isso aqui tem que ser igual a 1,65. Ou seja, esse número aqui, ó, R2 sobre R1, tem que ser 0,5, tá? Então, R2 sobre R1 tem que ser igual a 0,5. Por quê? Porque daí essa tensão de saída vai dar... Como é que vai ficar isso? Vai ficar VO, vai ficar igual a 1,65 menos 0,5 vezes V2. Ok? Então, essa etapa de saída vai inverter o V2, tá? Porque está com sinal negativo aqui, ó, tá? O offset está pronto. Ó, o offset está pronto. Então, aqui ó, é alternada ainda, tá? Aqui é alternada. Então, esse cara aqui vai botar o offset, que é o do 1,5 que a gente precisa. Aqui, ele tem que... ele vai inverter, ó. Tem um sinal negativo, só que na entrada nós já temos um inversor, ó. Essa etapa da entrada já é inversor, então vai inverter e depois vai inverter de novo, tá? E tem um ganho de 0,5, tá? Ganho de 0,5. E vocês têm que ver que isso aqui na saída, esse sinal aqui, ó, ele tem que estar limitado em quanto? Tem que estar limitado em aqui é 3,3, né? Então o sinal de saída tem que fazer isso aqui, ok? Esse cara aqui, ó, oi? Uma dúvida. Esse segundo estágio, no caso, ele só vai servir para inverter o sinal e para isolar a carga do divisor de tensão, é isso? Ele vai, na verdade, ele vai inverter o sinal, porque, na verdade, eu queria fazer um somador, né? Eu preciso, o meu objetivo é somar o offset, né? Preciso somar o offset. E daí esse offset poderia fazer com um somador convencional, tá? Ou eu poderia fazer isso dessa maneira aqui. Eu fiz uma soma com um subtrator, tá? Porque eu botei menos, inverti duas vezes. Tu ia inverter a fase final para fazer a soma lá no segundo estágio, né? Então tu colocou aquele estágio anterior só para desinverter de novo. Isso, exatamente. Ah, entendi. Tá. Entendeu? Não tinha ficado claro. E daí, isso aqui, pessoal, ó, se aqui ó, tem 1,65, tá aqui, ó. Então, quanto que tem que ser o pico de tensão aqui do V2? Tá? Para que quando o V2 estiver no máximo, eu tenha 3,3 aqui, ó. Quanto tem que ser o pico do V2 aqui? Qual que é o V2 máximo que eu tenho que colocar aqui? Para que quando o V2 for máximo, o VO seja máximo, né? Porque ele vai entrar aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, ele tem que dar menos, tá? O V2 tem que dar menos 3,3. Quando der menos 3,3 vezes 0,5, vai dar, tudo isso aqui vai dar mais 1,65. Que daí vai dar, com esse cara aqui, vai dar 3,3. Tá? Então, ó, esse V2 máximo, tá? Menos 3,3. Isso, tem que ser menos 3,3. Tá? Então, esse cara aqui é o pico do V2. Tá? Então, aqui, ó, bem aqui, ó, nós temos que ter 3,3 volts negativo. Isso é cara aqui é inversor, né? Então, quando esse cara aqui tiver 3,3, aqui vai estar no pico da forma de onda, no valor máximo de tensão, tá? E esse é o nosso objetivo. E como é que é o ganho dessa... como é que é o ganho dessa configuração aqui, ó? Na verdade, agora vai ser o ganho desse cara aqui, ó. Tá? Vai ser o ganho desse cara aqui. RF então, sobre... Isso. Então, aqui, ó, vamos fazer aqui. Então, aqui ó, nós temos o seguinte, que esse V2, tá? E aqui nós vamos fazer em função de VTH, né? Não é V2. V2. Então, o ganho dessa etapa é assim, ó, é V2 sobre a tensão na entrada, que é VTH, tá? Qual que é o ganho dessa etapa? É menos RF sobre RTH mais o RI1, né? Porque isso aqui é como se fosse o nosso R1, né? Dessa etapa aqui, ó. Tá? Beleza? Isso aí é a nossa forma de onda que a gente tem, tá? Que a gente precisa descobrir agora o RF e o RI1, tá? Tá, e quais valores que a gente vai colocar aqui? Os valores máximos,
Tá? Então, quanto que é o pico da tensão do V2 que a gente precisa ter? É 3.3. menos 3,3. Vamos colocar os sinais aqui, porque daí eles cancelam com esse sinal aqui. Qual que é o pico da tensão VTH? O pico da tensão VTH, daí nós temos que ver que a tensão VTH é essa aqui, ó. Tá? Essa tensão aqui, ó. Então, aqui vai ser VR, tá? Vezes 34,8 mili. Então, aqui vai dar... Quanto que é a tensão do VR máximo? É 1,2 vezes... 1,2 vezes 220, vezes raiz de 2, tá? Vezes 34,8 mili. Ok? E aqui nós temos que calcular isso aqui, é menos RF sobre o RTH, esse aqui nós já temos calculados também. Que é 4,68K. 4,68K. Tá? Mais o R1, que a gente não sabe quanto que é ainda. R1. Ok? Beleza? Então agora nós temos que calcular esses valores aí. Tá? Por que acabou o espaço para mim? Tá, o espaço tem aqui no meio um pouco. Aqui. E aqui, tá? Então vamos calcular esse número aqui da esquerda primeiro. Tá? Isso aqui vai dar menos 3,3 dividido por 1,2 vezes 220 vezes raiz de 2 vezes 34,8 mili. Isso aqui, né? Isso aí. Tá. Isso aqui dá menos 0,254. Tá? Então, vindo daqui para cima, menos 0,254. É isso, né? 25398, vou arredondar para 4. Tá? E aqui, RF sobre 4,68K mais R1. Viu, professor? Mais uma dúvida. Pode Mas eu falar. não poderia conseguir esses 3,3 volts pelo próprio divisor de tensão e só inverter o sinal com ganho unitário nesse estágio aí? Pode. Com certeza, pode sim. Tem várias formas de fazer isso. Pode sim, porque daí tu ainda ficaria acho que até melhor, porque daí tu ficaria com ganho unitário aqui, ele ficaria com alta impedância na entrada. Potência ali também. Como? Acho que atendia a condição de potência ali também, né? Sim. Pedido. Sim, porque daí aqui, ó, na entrada, tu ficaria com uma alta impedância aqui, ficaria até melhor, tá? E daí aqui na saída, poderia colocar um somador não inversor, por exemplo. Somador normal, né? Porque daí ele ficaria com ganho de entrada positivo, tá? Daí o teu somador também não pode inverter. Daria para tirar essa etapa que só serve para inverter, no caso. Ainda vai precisar 2 ampiops, né? Ainda vai precisar 2 ampiops. Vai inverter igual na saída. Para fazer tu precisa um para pegar e fazer como se fosse um buffer, né? Sim. E daí, claro, poderia fazer um somador normal, né? Um somador normal, né? Poderia ser um somador normal e somando um 3.3 ali para dar um ganho de 1,65 e o outro terminal do não inversor poderia ir no divisor de entrada. Poderia. Acho que dá para fazer com um amp só. Sem problemas. Sem problemas. Tá, isso aqui é só para complicar. Né? Tá? Então aqui, só multiplicando para lá, né? Aqui fica um sinal menos, né? Que dá para cortar esses dois sinal menos daqui. Vou passar multiplicando para lá, vai dar 468 vezes isso aqui, vezes 4,68K. Tá? Vai dar 1,188K. Está multiplicando. Mais 0,254 vezes R1, tá? Igual a RF. Tá? Daí aqui dá para chutar um valor aqui para o R1. Tá? Vou colocar aqui, vamos ver se será que nosso famoso 10K funciona aqui. Mais este número aqui, vezes 10K. Ficou meio baixo o valor, poderia botar uns 20K aqui, talvez.
Ou, vou botar aqui o número diferente aqui, 33K aqui. 33K. E daí deu quase 10K no outro, tá? Então, esse cara aqui coloca, tipo, 33K de resistência, que é o nosso R1, 33K. E daí o nosso RF vai dar 9,5K. 5,7, tá? Aproximadamente. Beleza? Então, assim é uma maneira que daria para fazer, né? Daria para fazer assim. Mas aí que tá. A vantagem do plano operacional é que tem várias maneiras de a gente resolver o mesmo exercício. Aí, tá? Com a dúvida? Uma coisa? Tranquilo. Vamos fazer essa aqui, eu acho que é mais tranquila, né? Só tinha que fazer de maneiras diferentes, né? Vou só mostrar como é que poderia fazer essas aqui, né? Da número 8, né? Tá. Então, essa aqui eu tinha que fazer essas operações matemáticas, né? Que nem eu estava conversando com o Conrado, né? Esse aqui é um tipo de problema de escopo aberto, né? Então, tu não sabe nem a estrutura que tu tem que utilizar para fazer essa operação. Então, tem que buscar uma estrutura e daí resolver os valores, né? Não é simplesmente quando eu já dou a estrutura e você só calcula os valores, que daí é escopo fechado, né? Já está pronto, só achar os valores. Aqui não, aqui é escopo aberto, tá? Então vamos lá, eu só não vou resolver os valores, tá? Só vou colocar a estrutura, como é que poderia ser. Essa aqui da letra A, por exemplo, tá? Que eu tenho que fazer essa equação aqui utilizando um ampiop, tá? E a outra utilizando uma estrutura alternativa. A alternativa pode ser com mais ampiops, tá? Então essa aqui ó, é uma soma, né? Sendo que um delas tem ganho 2, tá? Então aqui a gente, como não é inversora, a gente poderia fazer esse cara aqui com um somador não inversor, tá? Então poderia ser um circuitinho assim, tá? Assim, aqui nós teremos o V1, aqui o V2, e aqui ó, entra numa etapa não inversora, tá? Então, não inversora eu tenho que ter essa configuração aqui, ó, para ter a minha realimentação negativa, né? Sempre vai ter um terminal levando um sinal de volta para o terminal negativo, tá? Então, aqui vai ter um RF e aqui um RA, tá? E aqui vai ter um R1 e aqui está um R2, tá? Então, o que tinha que fazer aqui? A gente viu numa configuração lá que quando tinha esses dois resistores iguais aqui, ó, daí ficaria a média dos sinais, tá? Então, se o R1 for igual ao R2, isso aqui dá VO igual a essa etapa aqui, né, que é do não inversor, que é 1 mais RF sobre RA, e aqui daria V1 mais V2 sobre 2, tá? Mas isso é quando tem igual, né? Só que nós queremos aqui, ó, um ganho 2 em um deles. Então, esses dois resistores aqui vão ficar diferentes, tá? Então, aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar essa tensão do mais aqui, igualar com menos, pelo curto-circuito virtual, e essa tensão do V mais aqui, ó, eu tenho que pegar e resolver por superposição aqui. Então, eu zero o V2 e calculo a tensão aqui. Então, vai dar contribuição, vai dar V1, né? Eu vou aterrar o V2. Então, essa tensão aqui é um divisor resistivo, né? Vai dar R2 sobre R1 mais R2. E depois eu aterro o V1. Então, isso aqui vai dar R1 sobre R1 mais R2. Tá? Vezes aqui o V2. Tá? Isso aqui eu tenho que igualar com essa tensão nesse ponto aqui, que é o V-. Tá? Que o V- é a tensão de saída vezes RA sobre RA mais RF. Tá? Então, essa aqui era a nossa equação, só tinha que isolar o VO. Tá? Isso aqui era o V-. Ok? Então, a gente tinha que fazer o seguinte. Como é que ficava a nossa equação, então, da saída? Ela ficava VO, esse cara passava invertendo, né? Então, ficava 1 mais RF sobre o RA, aqui. E daí, aqui, eu dava a equação para o V1, né? R2 sobre R1 mais R2, mais V2 vezes R1 sobre R1 mais R2. Tá? Então, aqui, o que tinha que fazer? Esse ganho do V1, isso aqui tinha que valer 2, né? Só que não é só esse ganho aqui, ó, né? É esse ganho vezes esse ganho. Tá? Então, eu teria que multiplicar para dentro os dois. Eu até vou fazer isso aqui, ó. Vai ficar assim, né? E
aqui vai ficar... vamos pegar esse cara aqui, eu vou mover para o lado aqui. Esse cara vai ficar aqui, vezes esse termo aqui, que é aqui. Eu posso fazer isso, olha que beleza. Tá? Então, essa aqui é a minha tensão de saída no final das contas, né? Então, esse ganho aqui, pessoal, e ainda poderia escrever assim, né? Tem que mesclar as camadas toda vez. Tá, isso aqui, né? Vou tirar o V2 de dentro, né? Tá, então aqui está o nosso V1, mais, né? E aqui está o V2, tá? Então, isso aqui, pessoal, é o ganho. Tá? Então, isso aqui é o ganho e isso aqui é o ganho. Então, isso aqui nós temos que igualar a 2. E isso aqui nós temos que igualar a 1, tá? Então, como esse cara aqui é um número sempre maior do que 1, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar e, que eu acho que é o mais fácil de fazer, é chutar valores para o RA e o RB, tá? Eu vi que uma maneira fácil era fazer com que esse ganho total aqui desse 3, tá? Que daí seria igualar o RF duas vezes o RA, eu acho que o Conrado também fez assim. Tá? Aqui daria 3. E daí, se esse cara aqui, 3 vezes um valor, tem que dar 2, né? Então, esse número aqui vai dar 2 terços e aqui vai ter que dar 1 terço. Tá? Porque 3 vezes 1 terço vai dar 1. Então, 2 terços e 1 terço a gente consegue. Eu acho também com um resistor 2 vezes o outro. Acho que foi isso também. Deu para ti, Conrado? Não sei se foi isso. Foi isso. Tá. Então, 2 vezes aqui e 2 vezes aqui. Daí conseguia chegar no valor. Bem... Essa aí é a joia de fazer. Tá, e que outra maneira daria para fazer se não fosse com mais do que um amp-op? Tá? Como é que eu poderia fazer? Uma maneira bem simples, né? Pode ser com o inversor também. Eu posso pegar... Vou botar mais para cá esse cara aqui. Que outra maneira que daria para fazer? Poderia pegar esses dois sinais aqui e passar por um amplificador inversor. Então é assim. Passa por um amplificador inversor aqui com ganho assim, né? Então aqui seria o V1, tá? E aqui passa... Nesse caso aqui, como é ganho unitário, ele pode ir direto, tá? Pode ir direto, tá? E aqui eu posso entrar num amplificador somador inversor, de novo. Tá? Opa. Menos e mais aqui. Tá? Então aqui eu projetaria esse cara aqui de forma que aqui desse menos 2V1. Tá? E daí aqui, esse cara assim, e aqui VO. Tá? Então aqui está entrando o V2. Tá? Só que aqui, né, não dá para fazer assim, porque esse cara aqui tá... Tem que inverter o V2 também, né? Não adianta, tem que inverter ele aqui. Usa 3. Então, vai ter que usar 3 aqui. Essa é uma forma, né? Dá para fazer talvez com 2 amp-ops, né? Um amp-op é daquele outro jeito, né? Esse é o V2, tá? E daí daqui vai para lá. Então aqui dá para botar R, R e R. Então isso aqui vai ser só somar com ganhos iguais, né? E vai inverter eles. Então aqui na saída nós vamos ter então menos a soma disso aqui, né? Então vai ficar V1 mais 2 V2. Não, 2V1, né? 2V1 mais V2, tá? Então essa aqui é uma forma. Daí esse cara aqui tem que ter ganho menos 2 e esse cara aqui tem que ter ganho menos 1. Então aqui poderia ser 2R e aqui R, tá? E aqui R e aqui R também, tá? Então coloca R igual a 2K para todo mundo e dá tudo certo. Essas etapas ali só para fazer ficar o menos, né? É só para inverter. Inverte de novo. Exatamente. Então aqui eu acho que até daria para fazer o seguinte, eu poderia colocar aqui um subtrator, tá? Poderia ser um subtrator na saída e o V2 poderia entrar no terminal positivo. E esse aqui no terminal negativo, acho que também daria.
Também daria. Talvez daria. É outra forma, daí faria com 3 ampiops, tá? Então qualquer uma dessas versões aí poderia ser, tá? Esse outro aqui ó, é 2/3 da soma deles, tá? Soma não inversora, tá? Então esse cara aqui, ó, essa aqui ó, é bem tranquilo de fazer, dá para fazer com isso, mas aí tem que ter o resistor de feedback lá, tem que ter o dobro, né, do valor, ou dobro? É o dobro. Isso, ali tem que dar 2. Eu Isso. coloquei, mas é que tem 1 mais alguma coisa, né? Aí aquele ganho eu fiz da 1. Ah, sim. É sobre RA, né? Tá, mas esse cara aqui tem que ter. Tá, é o não inversor, né? Então tem que ser assim. Então aqui é V1, V2 e V3. Então aqui dá para colocar todos iguais, né? Todos iguais. E daí, isso aqui, ele daria aqui RF, aqui um RA, tá? Então desse jeito aqui a tensão de saída fica 1 mais RF sobre RA, tá? Vezes a média, né? Porque é todos iguais, né? Então fica V1 mais 2 mais V3. Isso aqui sobre 3, né? Então isso aqui precisa dar 2, né? Então esses dois resistores aqui tem que ser iguais. Então aqui coloca R e aqui coloca R também, tá? Então daí vai dar, isso aqui vai dar 2, né? Então vai dar 2/3 da média. 2/3 da soma, desculpa. Tranquilo, né? Daí aqui, oi? Tranquilo. Bem tranquilo, né? Essa era bem tranquilo. Daí essa ali, outra maneira vocês fariam. Poderia ser dessa mesma forma aqui, tá? Coloca 3 inversores e daí depois coloca um somador inversor no outro lado. Tá? Então é bem semelhante a essa aqui, só que daí com ganhos iguais para todo mundo. Daí não importa se quer colocar o ganho antes ou o ganho depois, daí dá para tanto faz. Tá? Acho que a letra tá, então essa B aqui é idem, né? Então idem aqui semelhante. Tá? Semelhante, tá? Daí depois, eu acho que a C que era mais complicadinha, 3V1 menos V2 menos V3. Essa aí tem que puxar o leite Kirchhoff lá do... Então essa aqui é a letra C, então é VO é 3V1 menos V2 menos V3. É isso, né? Tá, então é aqui, pessoal, então tem que fazer com um ampiop só de início, tá? Então vocês estão vendo aqui que tem sinais que estão entrando no sinais positivos e negativos, tá? Então aqui é interessante, vocês vão ter um ampiop, tá? E vocês vão ter, vou colocar o negativo em cima, positivo embaixo. Aqui dá para pegar e os negativos vão ter que entrar no sinal negativo. Tá? E como é uma soma, a gente pode fazer a soma por aqui, ó, como se fosse um somador inversor, tá? Então seria esse cara aqui, ó. E daí aqui tem que ter uma realimentação, tá? Como é ganhos iguais, se nós colocarmos aqui R, R e R, isso aqui já vai dar, eu acho que o ganho correto. Então isso aqui seria o V2 e aqui seria o V3, tá? E aqui nós precisamos de aqui um V1 que é 3 vezes, tá? Então aqui nós temos que entrar com o sinal V1 nesse terminal positivo, tá? E eu acho que se eu colocar o V1 aqui eu consigo. Não me lembro. Não sei se aqui... Tá, eu vou deixar com resistores genéricos aqui. Aqui é 2, R2 e aqui RF por enquanto. Eu acho que dá para fazer com R1 aqui, tá? Direto. Mas poderia ter um divisor resistivo aqui na entrada, tá? Vamos tentar fazer assim, tá? Então vamos lá, como é que ficaria esse cara aí? Nós teremos aqui, ó, pelo curto-circuito virtual, esse V1 ele vai aparecer aqui. Então vai ficar assim, vai ficar um resistor aqui, ó, um resistor aqui. Aqui tem um curto-circuito virtual e nesse ponto aqui, ó, nós temos V1, tá? Então, e aqui vai para a saída. RF, e aqui VO. Então, nesse ponto aqui nós vamos ter V1 e para cá não tem corrente, 0 amperes,
Então, aqui é V2, aqui é R2, e aqui é V3, e aqui é R3. Tá? R, aqui é um 3. Tá? Então, daqui, ó, nós podemos pegar e tem essa corrente que vem para cá, essa corrente que vem para cá, e ela segue para cá. Então, aqui nós temos o I1, o I2, o I3, e aqui tem o IF. Tá? Então, o I2 mais o I3 tem que ser igual ao IF, que é a corrente que vai reto para lá. Tá? Quanto que é o I1? É a diferença de tensão. Então, aqui é V2 menos V1 sobre R2. Mais V2 menos V1 sobre R3. E aqui é V1 menos VO sobre RF. Tá? Então, nosso objetivo é o VO. Tá? Então, o que nós temos que fazer aqui? Vamos ver onde é que tem mais espaço. Aqui vai me faltar espaço, eu vou copiar isso aqui lá em cima. Só para não ficar olhando. Então, aqui eu só vou multiplicar, isso aqui vai ficar assim, vai ficar V2 sobre R2 menos V1 sobre R2 mais V2 sobre R3 menos V1 sobre R3. E aqui, ó, como eu quero isolar o VO, eu vou deixar ele desse lado, e esse V1 sobre RF eu já vou passar para o outro lado. Então, vai ficar V1 sobre RF. Tá? E aqui vai ficar menos VO sobre RF, tá? Vai passar, eu já vou fazer tudo numa etapa só aqui. Vai dar VO, e esse menos vai para o outro lado, aqui vai um RF junto. Tá? Então, esse menos V1 sobre RF ficou negativo, veio para cá. Depois o RF passou multiplicando e o negativo também passou multiplicando. Tá? Então tá tudo aí. Ok. Beleza, o que nós temos aqui? Vamos somar os termos que a gente consegue. Tem um passarinho louco cantando aqui. Então aqui tem o V1 e aqui tem V1, tá? Então esse menos com esse menos vai dar mais, então vai ficar RF aqui. V1 com V1, isso aqui vai dar V1 sobre R2, mais V1 sobre R3. Esse é o primeiro ganho. Depois tem o V2 aqui, ó, tá? Aqui tem V2, esse V2 aqui é menos com menos, vai dar negativo, né? Vai dar um menos aqui, tá certo? Isso menos aqui? 2 vezes V2? Não, mas não, porque tem R2 e R3. Né? R2 aqui é R3. Tá certo isso aqui que eu fiz, V2. Eu fiz. Aqui tá, aqui eu errei o negócio, aqui é V3, né? V3. V3 menos V1. Tá, é isso ali, tá errado. Aqui é V3, né? Só ali, será? Acho que é. Só apagou a parte, né? É aqui, né? É V3 menos V1 e aqui é V2 menos V1. Tá. Então o V2 está aqui. Tá? E o V2 é negativo, né? Isso. Tá. O V1 menos com menos. Isso, deu positivo. E aqui vai dar menos, com esse V2 aqui, vai dar menos RF sobre R2 vezes o V2, né? E aqui vai dar menos RF sobre R3 vezes o V3. Fechou? É isso aí, né? Então tá. Daqui, ó, o que nós podemos fazer? Esse cara aqui, ó, tem que ter ganho unitário, tá? Porque olha aqui, ó. Ó, aqui tem menos 1, aqui é menos 1. Esse aqui tem que ser 3. Então, esse cara aqui tem que ser ganho o 1. Esse cara aqui tem que ser ganho... E aqui é um R2, né? Isso. Aqui é ganho 1, aqui é ganho 1. E isso aqui tudo tem que ser ganho 3. Então, tem que ser tá? um RF igual. Daí depois tu muda o R2 e R3. Vamos ver. Porque aqui, ó... tá certo isso aí? Tá certo, acho. A gente sabe que isso aqui, ó, então, isso aqui é ganho 1, então RF tem que ser igual a R2, tá?
E aqui tem que ser ganho 1. Então, RF tem que ser igual a R3. Tá? Então, quer dizer que o R2 tem que ser igual ao R3 também. Tá? Se o RF é igual a R2 e o RF é igual a R3, quer dizer que o R2 também é igual a R3, né? Que é igual a R. Tá? Que é igual ao RF. Ok? Tá, daí tem que ver se isso aqui vai dar 3, né? Não sei. Acho que não vai dar. Como? Acho que não vai dar, né? Aqui Então, vai dar... o R2 sendo quanto? Isso aqui vai dar R, né? Mais 1 sobre R vezes V1. Tá, isso aqui vai dar 2, né? 2 V1. Não consegue chegar no 3. Então não dá para fazer com esse jeito assim. Tem que pegar e colocar um divisor resistivo ali e ver se... E não sei se vai dar ainda, porque eu acho que eu tinha colocado, tinha feito esse exercício antes, ou tem alguma coisa errada aqui. Ou tem alguma coisa errada aqui. Menos VO. Eu usei V em menos, né? Mas V em menos é o nosso V1 ali. Como? V em menos é o nosso V1, né? Isso. Beleza. Será que tá certo isso aqui? Tá, mas pera... tem coisa errada aqui, porque aqui tem um V1, aqui tem um V1 e aqui tem V1. Tem que ter 3 vezes V1 aqui. Aqui só tem 2 termos com V1. Tá, tem coisa errada. Ficou menos V1 sobre R. Mas aquele ali não é V2? E V3 Oi? só? Tá certo, V2, V3. Tem coisa errada. Não, tem coisa errada aqui, ó. Aqui, é assim, nós comemos um termo aqui, ó. Aqui, ó, V2 sobre R2 tá aqui, ó. E esse veio aqui. Este V... Oh, desculpa, não é esse ali. Este aqui tá aqui. E este aqui tá aqui, ó. Tá faltando esse termo aqui, ó, que não veio pra cá. Tá, vamos. Não, sabia que tinha uma coisa errada. Vamos puxar esse cara pro lado aqui. Olha que beleza. Eu queria ter isso aqui no quadro, cara. Meu Deus, que beleza. Você errou. Esse troço jóia. Aqui, ó, vai dar menos, com esse menos dá mais. Aqui dá RF sobre RF. E tem um V1 aqui, tá? Então, aqui, ó, esse aqui já vai dar 1 naturalmente, tá? Então aqui, ó... Então vai dar 3 já. É uma coincidência, por isso que eu coloquei esse exercício. É por isso que eu coloquei esse exercício. Tá? Então daqui vai acabar que vai multiplicar esse cara aqui, ó. Aqui, não, nesse aqui não tem RF, porque o RF já está aqui em evidência. Aqui é só ver. Pois é, ia dar ao quadrado sobre RF, ia dar RF. Ia dar assim, tá? Então na hora de multiplicar vai dar 1, tá? Então isso aqui já vai dar 3 naturalmente. Aqui é 1 sobre R, tá? Então isso aqui vai dar 3, viu? É uma baita uma coincidência, esse circuito. Tá, então é só colocar todos os resistores iguais, que vai dar 3 vezes V1. Que deu certo por causa que é do professor, né? Se é o cara... não sei se colocando... Eu acho que se tu colocasse o divisor resistivo, que nem tu estava fazendo, acabaria que teria que um deles teria que dar infinito, provavelmente, tipo o resistor de baixo, né? Talvez... Deu muito resistor, daí eu pensei, nossa, mas se eu vou chutar um, vou ter que chutar outro, aí como é que eu vou... Sim. Não, mas essa aqui é jóia. Essa aqui eu acho que é a mais difícil mesmo delas. Mas dá pra fazer do teu jeito ali. Só tem que ver se não tem nada errado ali, mas como tem um divisor aqui, daí tem um resistor de cima, aqui, né? Fez um resistor aqui, né? E um resistor pra baixo, né? Talvez esse resistor aqui tenha que ser infinito pra dar esse... Só que daí talvez fique difícil de ver isso, né? Fica difícil de ver. Então... Beleza, tá. Daí que outra forma daria pra fazer aqui? Tem... poderia ser um somador, talvez, com ganho unitário. Talvez. Sei lá. Duas partes poderia ser um somador inversor, né? Poderia ser um somador inversor e esse cara aqui inverte uma vez também.
Então, esse cara aqui passa por um inversor. Tá? Vou dar um zoom aqui. Então, esse cara aqui, ó, é o V1, tá? E daí, isso aqui entra num somador inversor, né? Aqui, menos mais. VO. Assim, então aqui é V1, aqui é V2, aqui é V3, tá? Então aqui colocaria 3R, aqui R, então aqui daria menos 3V1. Isso. E daí aqui coloca todo mundo com ganho igual, né? Coloca R, R e R e R. Então aqui vai dar esse cara aqui vai inverter, né? Então aqui na saída vai dar menos, inverter o negativo ali, vai dar 3V1 e aqui menos, né? Menos V2 e menos V3. Tá? Então, com 2 Ampiop até não tá tão problemático isso aqui. E a última é tranquilo também, né? Faz só com somador. A última faz... Oi? Botei um RF que dê para todos e nem precisou mudar. É menos V1, menos 2, V2 e menos 3, V3, é isso aqui, né? Essa aqui daí faz com um Ampiop tranquilo, né? Só um somador. Inversor. Isso, sim, né? Menos, mais. Aqui, VO, né? Então, o ganho é esse cara aqui, essa resistência dividido por essa, né? Então, aqui é V1, V2 e V3. Então, aqui a gente pode colocar, tipo, 3R, tá? E aqui coloca 3Rs também. É isso. Para dar ganho 2. Esse aqui tem que ser o dobro. RF igual a 6. Aqui teria que ser 1,5 R. 6, e aqui teria que ser 1 R. Né? Que aqui fica 3R sobre 3R, vai dar menos 1. 3R sobre esse cara aqui vai dar 2. E aqui 3R sobre 1R vai dar ganho 3. Isso aqui é tranquilo. E daí a outra... Nossa, a outra tem que... Já terminou, entendeu? Como é que poderia fazer um somador inversor? Forma alternativa. Não tem por que fazer uma forma alternativa, porque isso aqui é a melhor delas, né? Usa um Ampiop, é mais simples. Essa é complicar. A outra é para complicar, né? Então, poderia fazer com... Teria que ter uma etapa para cada um, né? Poderia ser... Poderia inverter na entrada já. Menos e mais, se quisesse, né? Aqui. Opa. Eita, tem que chegar mais perto, senão tem precisão. Poderia fazer assim, passar por inversor em todos eles. Na entrada. Tá horrível. Essa aí, se quiser ser demitido, se o teu chefe pede, então, eu quero um com baixo custo. Esse aqui é para matar. Esse aqui não tem fundamento. Mas é bom saber saber o que é errado também é bom saber, né? Sim, com certeza. Também é bom saber o que não fazer. Importante ainda. Então aqui a gente inverteu todos, né? Então esse aqui seria R e R. Aqui seria 2 R's. Aqui R. E aqui 3 R e R. É isso, V3, isso. Tá, então aqui daí teria que somar. Pode somar com um... Pode somar aqui com um somador não inversor, né? Se quisesse. Tudo aqui. Só que o somador não inversor, ele vai fazer a média, né? Se a gente colocar tudo igual aqui, né? Se eu colocar R, R e R, ele vai fazer a média. Daí nós temos que compensar isso nos outros resistores, lá. Então aqui poderia botar, porque ele vai fazer... Aqui vai dar um ganho 2, né?
Então aqui seria, se eu colocasse R e R aqui, ele daria, isso aqui daria um ganho 2, né? E a saída aqui, ela é 2/3, né? Porque esse cara aqui faz a média, né? 1/3, e aqui dá vezes 2, né? Então essa etapa tem um ganho 2/3, tá? Se aqui tem um ganho 2/3, aqui teria que ser um 3/2 daí, em todos eles. 3/2, né? Porque daí, isso aqui, a tensão de saída, VO, ela é, aqui, ó, 1 mais R sobre R, né? Vezes a tensão de entrada aqui, ó, tudo dividido por 3, né? Esses sinais aqui, ó, chamado de V1 linha aqui, V2 linha, V3 linha, né? V1 linha mais V2 linha mais V3 linha, né? Então aqui nessa primeira etapa, então isso aqui, esse ganho aqui da entrada daria 2, né? 2. Aqui tem um 3 aqui embaixo. E esse V1 linha, que é esse cara aqui, ó, ele é, como eu coloquei um 3 meios aqui, né? Desse cara para aquele cara. Então vai ficar menos 3 meios de V1. Depois vai dar, eu vou cortar esse 2 com esse 2, vai dar 3, né? V2. E aqui vai dar 3, 3, 9, 9 meios de V3, tá? Então aqui, deixa eu ver, eu acho que ainda tem uma constante errada, né? O V1 é quanto ganho ainda? O V1 é ganho menos 1, né? Então aqui vai cortar esse 2 com esse 2 aqui e esse 3 com esse 3. Tá, esse tá certo. Depois vai dar 2, 3, 6, vai dar menos 2. Tá. E o último vai dar, aqui que eu acho que tá errado. Aqui é 3 sobre 3 vai dar 3. Vai ter que ser metade desse ganho, né? Porque vai dar 3, aqui teria que dar um ganho menor, né? Tá certo, tem que dar 4,5 aqui. Então aqui não é... 3, 3, 9 dividido por 2. Ah, eu acho que eu esqueci o 2 aqui. Tá, daí dá. Menos 3 V3. Daí dá. Então tem essas constantes aqui que tem que compensar por causa desse ganho na saída. Não gostei dessa configuração aqui. Não gostei. Sim. O ideal seria colocar então aqui ó, um não inversor na entrada de cada um aqui. E daí coloca um somador inversor igual esse aqui na saída. Acho que ficaria melhor. Né? Eita, deu trabalho essa lista aí, né? Você foi jóia. Deu páginas e páginas. Show, para começar bem aí. Para começar quente. Tá, eu já coloquei a segunda lista lá, tá, pessoal? Já tá a segunda lista lá e já pedi para entregar. Daí ficou para segunda-feira, eu acho, da semana que vem. Beleza? Ficou dúvidas na lista aí? Qualquer coisa? Tá. Tranquilo. E professor, como é que é o texto das listas na nota final mesmo? Vai ter várias listas. Então vai dar mais ou menos uns 5% cada lista, eu acho. Não tenho certeza. Posso conferir ali depois e colocar uma estimativa das notas. Ah, tá. Que eu tive uns probleminhas, aí eu não consegui fazer essa última, terminar a tempo. Aí eu queria ver se pesa muito na nota final, se não pesa. Tá tranquilo. É entre, sei lá, 2, 3% talvez de cada lista, porque vai ter umas 6, 7 listas, e ela tem que fechar em torno de uns 20 ou 30% da nota, né? Então, quanto mais, se uma não entregou, beleza. Mas tá, é bom não vale, cada uma vale pouco, mas elas vão somando, né? Então não dá para deixar. Sim, é que eu tinha um monte de coisa para fazer para semana, por causa de um congresso, e também envolvido, e eu dei uma subestimada, eu acho, nos exercícios. Não vi que era um escopo tão aberto assim, e aí não tive tempo de fazer. Tranquilo. Beleza, vamos lá, tem mais uma meia horinha ali, hoje é para ser mais rapidinho a aula, mas vamos lá, tá? Tá, então, essa aula de hoje, dessa parte de não idealidades, pessoal, é só para fechar essa parte, tá? Termina essa parte de não idealidades, e a próxima aula a gente já começa a derivador e integrador, tá?
Então, vamos lá. Nós já vimos, então, como é que faz para mitigar a corrente de polarização e a tensão de offset. Hoje nós vamos ver como é que faz para mitigar as duas ao mesmo tempo. Tá? Só para lembrar, o que é a tensão de offset? A gente viu que no terminal positivo lá do amp-op vai aparecer uma tensãozinha do offset. Tá? Aparece lá no datasheet como VOS. Ela é uma tensãozinha que varia de microvolts até milivolts. Tá? Então, dependendo da configuração que eu colocar nesse amplificador, eu vou também amplificar a tensão do offset. Então, ela é pequena, mas a configuração do amplificador vai acabar amplificando ela também. Então, ela pode produzir um desvio de tensão muito grande na saída. Tá? A gente viu também que o amp-op real, ele, apesar de ter uma impedância infinita, né, uma impedância muito grande, o ideal seria infinito na entrada, mas na prática existe uma correntezinha que vai ser drenada pelos terminais do amplificador operacional. Tá? Então, nós temos uma corrente no terminal positivo e uma no negativo. A média dessas duas correntes é chamada de corrente de polarização. E a diferença entre elas é chamada de corrente de desvio. Tá? Então, a gente viu que amplificadores bipolares têm essas correntes na ordem de nano e amplificadores baseados em FET têm essa corrente na ordem de picoamperes. Tá? Então, isso aí é o principal. Então, como é que a gente faz para mitigar as duas correntes simultaneamente? Tá? A gente viu elas individuais. Então, como é que a gente compensava a corrente de polarização individualmente? A gente colocava uma resistência aqui. Ó. Tá? Por quê? Porque essa resistência, quando a gente analisava o circuito, ela aparecia assim. Ó. Como esse aqui é um circuito inversor, ele tem aqui a parcela da tensão do V1, tá? Que é a tensão de entrada, e a gente viu que a corrente de polarização ela aparece aqui e a corrente da offset ela aparece aqui. Tá? Então, esse resistor R3 ele aparece nas duas etapas, nas duas correntes, sendo naquele de polarização ele aparece com um sinal menos e no desvio aparece um sinal mais. Tá? E daí a gente viu que para mitigar essa corrente, a gente igualava esse termo igual a zero, e daí a gente tirava um R3 daqui, que era o paralelo do R1 com R2. Isso era para as correntes. Para a tensão de desvio, a gente viu que na entrada do terminal não inversor tinha essa tensão VOS, tá? Que era a tensão de desvio. E aí, o que nós fazíamos? Nós colocávamos uma fonte de tensão aqui, ó, tá? E um divisor resistivo, né? E a gente fazia o quê? A gente produzia nesse ponto aqui no terminal positivo uma tensãozinha que era menos VOS, tá? Menos VOS. E daí essa tensão, ela se somava com VOS e anulava ela, tá? Então a tensão de saída, pessoal, para essa configuração aqui, levando em conta apenas a tensão VOS e esse circuitinho aqui, ela era a parcela do V1, né? Que tá aqui, tá? E a parcela do VOS, tá? Aqui, ela era amplificada por 1 mais R2 sobre R1. Tá? Apesar de ser inversora, como a tensão de offset estava no terminal não inversor, ela aparecia com o ganho do não inversor. Tá? E daí, como ela está em série, tá? Então, esse circuito aqui, ó, que é o circuitinho com uma fonte de tensão aqui, que geralmente essa tensão aqui vai ser menos VCC, tá? Mas poderia ser outra, eu deixei uma tensão genérica, VX. E eu vou fazer um divisor resistivo aqui e vou produzir aqui menos VOS. Tá? Então, essa tensão que aparece aqui, ó, como não drena a corrente para dentro, né, dos terminais, quando eu estou considerando somente a tensão VOS, não drena a corrente. Então, eu peguei esse divisor de tensão e transformei ele no equivalente Thevenin. Tá? Então, como não drena a corrente, essa tensão aqui e essa tensão aqui. Tá? Então, a tensão VTH tem que ser... A gente vai tentar produzir menos VOS nela, nesse VTH, para cancelar com aquele. Então, na prática, essa tensão que vai aparecer aqui, ó, ela é a soma dessas duas tensões, do VTH e do VOS. Então, elas estão em série aqui, né? Porque mais está ligado no menos lá. Então, ela está tudo em série, essas duas fontes aqui. Não tem corrente no resistor VTH, então aqui é 0 volt. Tá? 0 volt. Beleza? Então, isso aqui é considerando as duas separadamente. Tá? Então, estou considerando separadamente. Mas, na prática, elas acontecem juntos. Tá? E a gente sabe que, como a gente está analisando usando superposição, a gente pode considerar agora a soma dos dois efeitos. Tá? É simplesmente somar essa parcela já está nas duas. A gente tem que somar essa parcela aqui mais essa parcela das correntes. Tá? Então, a tensão de saída para nós, pessoal, quando eu tenho esse circuitinho de compensação, ela é o seguinte, ó. Ela é a parcela do não inversor, tá?
a parcela aqui ó, da corrente de polarização, tá? Onde, da aula, vou só voltar no slide anterior, aqui ó, aparecia um R3, né, que era esse resistor aqui, ó, tá? Que aparecia entre o terminal não inversor e o terra, tá? Só que se a gente colocar aqui ó, esse circuitinho assim, ó, e fazer o equivalente Thevenin desse cara, tá? E quando a gente está considerando as contribuições das fontes de corrente apenas, tá? Eu vou ter que curto-circuitar esse cara aqui, ó, tá? Para o terra. E essa fonte aqui também para o terra. Então o RTH para nós é o R3, tá? Porque ele está ligado no terra quando a gente faz a contribuição individual, tá? Então aqui, ó, pessoal, nesse cara aqui é o RTH. E aqui ó, é o RTH. Tá? Beleza? Então, aqui está a contribuição do não inversor, do inversor. Aqui está a contribuição da corrente, tá? Do IB. Aqui está a contribuição do IOS. E aqui está a contribuição do VOS, tá? E daí, em série com ele vai aparecer o RTH. Ou o VTH, que é a tensão que vai ser usada para anular o VOS. E o RTH, no final das contas, vai ser o R3, que vai ser para anular as outras correntes, tá? Daí a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: será que a gente consegue resolver esses caras simultaneamente? Porque ele tem que... A gente viu que quem anula o IB é quando o R3 for igual a quem? Quando a gente faz isso aqui, ó, a gente pega esse termo aqui ó, e iguala a zero. Tá? Então o meu R3 tem que ser igual ao paralelo. Pega esse termo aqui igual a zero, a gente vai ver que o R3 tem que ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Tá? E quando é que a gente anula o VOS? Quando esse termo aqui é igual a zero. Tá? Então a gente pega isso aqui e iguala a zero. Então quer dizer que o meu VTH tem que ser igual a menos VOS. Tá? Então, lembrando dessa equação aqui, ó, esse termo aqui a gente vai igualar a zero. Tá? E esse termo aqui a gente também vai igualar a zero. Tá? Então, igualando esse termo a zero, vou isolar o R3 vai dar o paralelo dos dois, que nem a gente já tinha feito. Tá? Só que o R3, pessoal, o que é o paralelo? O paralelo é como se a gente estivesse fazendo o equivalente Thevenin, né? Daquele circuitinho lá, ó, quando a gente pega essa fonte de tensão assim, ó. Assim. Então, o que é o R de Thevenin dessa tensão aqui? Dessa tensão aqui. Ela é quando eu curto-circuito a fonte. Então, é o paralelo do R1 com o R2 aqui. Que não é R1 com R2, que é RA com RB. Oi? Caso é o VOS daí. Aqui vai ser menos VOS, né? Porque aqui a gente vai botar menos VCC, geralmente. Então aqui vai produzir menos VOS nessa ponta aqui, que vai somar com o VOS. Vai entrar aqui, né? Aqui a gente vai produzir menos VOS. Com esse mais VOS vai cancelar, tá? Então, como essa tensão que a gente vai colocar aqui, ó, lá Vx geralmente vai ser menos VCC, vai ser negativo, vai produzir uma tensão negativa que vai cancelar com esse VOS, tá? Então é o seguinte, nós temos um divisor de tensão onde a tensão é fixa. E aqui tem dois valores, tá? O paralelo deles produz o R3, que é o que compensa as correntes. Então, ó, o paralelo produz o R3, tá? Esse R3, a gente viu que antes ele era o paralelo das resistências do amplificador, tá? Que agora faltou, aquela figura tinha que estar aqui. Mas aqui nós temos o V1, aqui tem o R1 e aqui tem o... Tem que ter colocado essa figura aqui. Sim, VO e aqui é o R2 e aqui é o R1, tá? Então, e vou desenhar assim, aqui é o R3, tá? Então, assim, ó, quanto que tem que ser R3? O paralelo do R1 com o R2, tá? Só que o R3 ele é produzido através o paralelo de RA com RB, tá? Então, o paralelo de R1 com R2 tem que ser igual ao paralelo de RA com RB. Então, esse número aqui, pessoal, ele já está fixo, tá? Porque é o ganho do amplificador não inversor. Digamos que ele tem um ganho de menos 50. Então, aqui vai ter um número já, tá fixo. Quem nós temos que descobrir o RA e o RB. Quando a gente ajusta esse número, vai dar o R3, tá? Porque isso aqui é o R3. E a tensão para produzir o VOS é o divisor de tensão, ó, tá? Que é Vx, né? Que é o menos VCC, vezes o RB sobre a soma dos dois. Então, isso aqui mais VOS tem que ser igual a zero. Ou seja, isso aqui tem que dar isso aqui, tá? Aqui, geralmente, vai ser... O Vx tem que ser menor que zero. Geralmente, vai ser menos VCC,
tá? Então, isso aqui também é fixo, tá? Então, isso aqui vai dar um sistema de equações, onde a gente tem que resolver isso aqui igual a um número e isso aqui igual a um número, tá? Tem que isolar o RA e o RB simultaneamente nas duas equações, tá? Beleza? Peraí que eu Então, me perdi. essa aqui é mais, aqui complicou um pouquinho, tá? Na primeira parte ali, que tem que ser R2 menos R3 tem que ser igual a zero, é a parte do I para compensar o IB, né? IB, E a outra é o VOS. Apesar VOS. delas serem separadas, elas estão juntas, né? Isso aí. Elas são separadas, mas são juntas, tá? Porque para compensar o IB, nós precisamos só de uma resistência, né? E daí aqui, ó, o importa é a resistência, não importa a tensão que tem aqui, tá? E aqui não importa a resistência nesse aqui, só importa a tensão. Então ficou separado as duas coisas e a gente pode produzir a tensão e a resistência de maneiras diferentes, ajustando o R1 e o R2. Acho que aqui talvez tenha ficado mais, né? Porque o que é o equivalente ao R3 aqui? É o paralelo dos dois, tá? Porque a gente curto-circuita a fonte VCC, tá? E o que é essa tensão aqui? É a tensão de Thevenin, né? Que é a tensão produzida aqui, né? Quando a gente desconecta a carga, né? Como se fosse transforma esse circuitinho aqui num circuitinho assim, né? Aqui fica um RTH, que é equivalente ao nosso R3, e aqui fica um VTH, que vai ter que ser menos VOS, no final das contas, tá? Para ficar em série e cancelar esse VOS aqui, tá? Essa aí foi bruxaria, ficou bem complicado de mostrar. Mas vamos fazer um exercício ali que eu acho que fica mais uns 10, 20 minutinhos aqui a gente consegue fazer. Beleza. Tá? Então vamos lá. Esse exercício aqui, pessoal, tá exatamente igual na lista, tá? Lá na lista é a questão número 9. E essa questão tem que entregar, tá? Tem que entregar ela. Então vamos lá. Para o circuito inversor abaixo, calcule. Tá, vou mostrar lá no sketchbook, fica mais fácil. Eu já faço tudo uma vez só. Aqui é a questão 9. Opa. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, para o circuito inversor abaixo, tá? Circuito inversor, calcular a tensão de saída sem a presença do circuito de compensação em cinza, que está aqui, ó, tá? E considerando as correntes de polarização e desvio e as tensões de desvio também, tá? Ok? Então, depois, dimensionar o circuito de compensação, contendo apenas resistores, então aqui dentro vai ter apenas resistores, de forma a minimizar a influência do IB e do VOS, que nem a gente fez lá no exercício. E daí calcular a tensão de saída considerando os resistores dimensionados, tá? E daí eu já dei a equação, ó. Então, o que é a equação? Aqui está a contribuição do inversor, tá? Aqui está a contribuição do VOS, que ela é o VOS mais a tensão VC, que é a tensão que a gente vai colocar ali através do circuito, tá? O que é VC? Ó, tensão no terminal não inversor, ok? Aqui está a contribuição do IB, que ela é R2 menos R3 vezes isso aqui. O que é o R3? Eu coloquei aqui, ó, resistor equivalente entre o VC e o GND. Então, entre esse VC e o GND tem um resistor equivalente, tá? Esse resistor equivalente, ele é o nosso R3 que a gente tem que colocar ali para anular o circuito, tá? E depois o IOS, beleza? Então, vamos tentar resolver esse cara aí. Então, vamos começar do início aqui, ó. Calcular a tensão sem a presença do circuito de compensação, tá? Que é a questão, a letra A, tá? Letra A. Então, para fazer isso, pessoal, nós vamos usar essa equação aqui, tá? Então, sem o circuito de compensação, tipo, eu vou tirar o circuito em cinza aqui. Quando eu tiro o circuito em cinza, eu tenho que pegar esse terminal aqui e aterrar ele, tá? Então, eu vou aterrar ele, e daí as correntes de offset, de desvio, e a tensão de offset vão atuar e vão produzir uma diferença lá na saída, tá? Então, como é que a gente faz para tirar o circuito de compensação pela equação? Então, aqui no lugar do VC, o VC vai ser zero, tá? O VC vai ser igual a zero. E o resistor equivalente entre o VC e esse cara aqui, como eu estou tirando o circuito, né? Eu estou conectando no zero. Então, o R3 é igual a zero, tá?
Então, isso significa tirar o circuito em cinza, ok? Então, é só a gente pegar essa equação e substituir sem esses valores, tá? Então, quanto que é a tensão de saída? Ela vai ser menos R2. Eu vou colocar aqui já com os valores, sem os valores, por enquanto. R1 vezes o V1, tá? Aqui, o VC é igual a zero. Então, sobrou quem? Sobrou 1 mais R2 sobre R1 vezes VOS, tá? Quem mais que ficou aqui? Como o R3 sumiu, aqui ficou mais R2 vezes IB, tá? Quem mais que sumiu? Sumiu o R3 aqui, então ficou mais R2 vezes IOS sobre 2, tá? Então, é isso aí a nossa equação, tá? Então, quanto que é o R2? O R2 é 700K e o R1 é 10K. Então, aqui vai dar 700 sobre 10, aqui vai dar menos 70 vezes V1. Aqui vai dar 700 sobre 10, vai dar 70 vezes esse 1 aqui, mais 1 vai dar 71 vezes VOS. Tá? Vamos substituir o valor aqui. Né? Quanto que é o VOS? É 5 mili. Tá? 5 mili. Mais, aqui o R2, que é 700K, vezes o IB. Quanto que é o IB? 600 nano. Mais o R2, que é 700K, vezes IOS sobre 2. Quanto é que é o IOS? 40 nano sobre 2 dá 20 nano. Tá milha ali, senhor. É milha, né? Aí ia dar grande o resultado, nossa. Obrigado. 20 nano. Show. Tá? Então, esses caras aqui são valores fixos que a gente pode calcular. Tá? Então, isso aqui vai dar... Vamos lá, aqui vai dar 71 vezes 5 mili, mais 700K, vezes 600 nano, mais 700K, vezes 20 nano. 789 mili. 70 vezes V1, mais 789 mil. Tá, 769. Então, esse cara aqui é o offset de tensão aí que vai aparecer devido às correntes, que a gente vai tentar mitigar um pouco disso aí, tá? Então, deu um valor enorme, né? Um valor bem grande. As simulações que eu fiz deu também dava sempre um valor a menos, tipo, projetava para 5 volts e dava um pouquinho a menos. Aonde isso? No outro exercício, na lista. Sim. Não, beleza. Então, mas isso era aí considerado ideal também, né? Tá, mas isso no que? Na simulação ou no que? Na prática? Simulação. Do LT Spice? Não, do P5. Do P5. Eu usei todas as cartas para ver. No P5 tende a dar bem parecido, assim. O que dá de erro é arredondamento, basicamente, assim. Não é arredondamento, ele faz algumas simplificações lá que dá uma diferencinha, mas é bem pouca diferença. Pode ser muito, muito, muito. Aí é bastante, né? Isso aqui, 739 mil, é bastante. Tá, beleza, vamos lá. Dimensionar, então, o circuito de compensação contendo apenas resistores, de forma a minimizar a influência IB e VOS na tensão de saída, tá? Então, vamos lá, como é que nós vamos fazer esse cara aí? Então, baseado nessa equação aqui, pessoal, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esse termo aqui, ó, e igualar a zero, tá? E esse termo aqui, ó, nós temos que igualar a zero também, tá? Então, igualando esse termo aqui, ó, vamos colocar onde? Aqui, pode ser. Tá, então aqui, ó, a letra B. Então, nós temos que a primeira equação aqui, pode ser a gente sabe que o VOS tem que ser mais VC tem que ser igual a zero. Logo, o nosso VC tem que ser igual a menos VOS, tá? Então, isso aqui tem que ser igual, a tensão de saída desse circuito tem que fornecer ali menos 5 mili, tá? 5 mili, menos 5 milivolts, tá? E depois, essa outra parcela aqui, né? Então, o R2
menos R3, a gente só vai conseguir zerar essa parcela aqui porque ela tem um sinal do negativo, a da outra a gente não consegue. 1 mais R2 sobre R1, tá? Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Se vocês fizerem esse cálculo aqui, vocês vão ver, então, que podem fazer toda vez, mas a gente já sabe que o R3 ele vai dar o paralelo, né? Do R2 com o R1 com o R2. Tá? Então, isso aqui tem que dar... O R1 e o R2 nós já sabemos que é 700 com 10K. Tá? Então, tem que fazer o paralelo deles. Vai dar 700K vezes 10K dividido por 700K mais 10K. Então, dá 9,859K. 859K. Tá? Aqui tem que arredondar um pouco, porque na prática a gente também não ia conseguir esses valores exatos. Tá? Então, aqui no meio, pessoal, ó, nesse circuito, nós temos que ter um circuito que vai produzir essa tensão aqui de menos 5 milha aqui, tá? Então, ainda é letra B isso aqui, né? Dimensionar, tá? Isso aqui ainda... Opa! Isso aqui ainda é letra B, tá? Vou achar um espacinho aqui. Tá? Então, nós temos que ter um circuito, tá? Esse circuito ele vai ter uma fonte de alimentação, tá? Que vale menos VCC. Quanto que é o VCC? VCC é mais ou menos 12. Tá? Então, a gente está pegando menos 12. É menos 12 volts. Tá? Então, vai entrar menos 12 e aqui tem que ter um circuito, tá? Um circuito aqui no meio que a tensão de saída dele aqui, ó, tenha que ser menos 5 milivolts. E olhando para cá, pessoal, curto-circuitando essa fonte tem que ter 9,859K. Tá? Então, não sei que circuito é esse aí. Tá? A gente tem que testar. O que a gente viu na aula lá era um circuitinho assim, né? Tinha um resistor aqui e um resistor aqui. Tá? Eu coloquei esse terra para o lado, não sei porquê. Tá? É um circuitinho com divisor de tensão. Vamos tentar fazer ele. Tá? Já estou dizendo que não vai dar para fazer com esse cara aí, mas vamos tentar fazer. Até dá, mas vai dar resistores muito esdrúxulos aí. Vou colocar aqui um RA e aqui um RB. Tá? Beleza. Então, quanto que é a tensão de saída desse circuito aqui? Que eu vou chamar aqui de VC, né? Eu chamei lá, o circuito ela está como sendo VC, que é a tensão de saída. Tá? Então, VC, ele é o divisor de tensão, é menos 12 vezes o RB sobre RA mais RB, tá? Isso aqui tem que dar menos 5 mili, ok? Essa é a primeira restrição, tá? E a segunda restrição é que, olhando para cá, o paralelo desses dois caras, né, porque a gente vai curto-circuitar a fonte de tensão, tem que dar esse valor, 9,859, tá? Então, RA vezes RB sobre RA mais RB, isso aqui tem que dar 9,859K, ok? Então, a gente tem que resolver esse cara aí, tá? Então, eu vou pegar esse menos 12, vou passar dividindo aqui, vai ficar RB, agora tem que resolver, é só resolver um sistema, né? Tá? Menos 5 por menos 12, menos 5 mili dividido por 12, isso que vai dar 416 microamperes, tá? Isso aqui, como a gente vai ficar... Isso aqui eu vou chamar de I e isso aqui eu vou chamar de R, tá? Só para não ficar carregando tudo junto, isso ali, tá? Depois a gente usa, tá? Então aqui, ó, nós temos que resolver esse sistema aqui, ó, que é composto por essas duas equações aqui, tá? O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar isso aqui, ó. Tá? Vou dar um Ctrl C aqui e vou levar lá para o outro lado, lá para a gente começar aqui embaixo. Aqui. Fiz uma riscaria, depois estou apagando.
que eu fiz esse risco, eu não sei. Tá, então tem que resolver esse negócio aí, ok? Beleza? Então aqui, ó, o que eu posso fazer aqui para ficar mais fácil de resolver? Eu posso pegar a seguinte, ó, pegar o aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ó, por exemplo, tá? Esse RA e RB que tem aqui, ó, RA sobre RB, tá? Ou ainda eu posso pegar a seguinte, ó, RA sobre RB tá aqui, ó, tá? É a mesma coisa. Então, aqui, ó, no lugar desse RA sobre RB, eu vou colocar o I, né? Porque ele é a mesma coisa, tá? Então, eu posso substituir lá. Então, daqui vai sair que RA vezes essa corrente I aqui, ó, é igual esse R aqui, tá? Beleza? Então, RA vezes esse cara aqui vai dar aquela resistência lá. É isso aí? É isso aí. Então, aqui, ó, o que que eu quero descobrir? Quero descobrir o RA, tá? Então, o RA vai ser esse R sobre isso aqui. Então, é 9, isso aqui, essa unidade aqui não é microamperes, tá, pessoal? Por isso não dá para chamar de I aqui, porque é ohm por ohm, né? Tava olhando a unidade, não fazia sentido. Tá, esse aqui vamos chamar só de X aqui, tá? E esse cara vai lá, então aqui vale X. Chegando perto do meio-dia, o cara já começa a errar mais coisas. Então, isso aqui vai dar, aqui é X. Tá, então o meu R aqui é 9,859K e o meu X vale 416,6666 micro. Isso aqui vai dar um número muito grande, tá? Dividido por, eu vou pegar todas as casas depois da vírgula aqui. Tá? Então, esse número aqui, pessoal, deu 23,661 mega. 23,661 mega ohm, tá? Então, essa aqui é a resistência do RA, é um valor absurdo de grande, né? Então, seria um problema, não ia conseguir um resistor nesse valor aí, tá? Mas vamos calcular o RB igual de qualquer forma aqui. Então, já temos o RA que está aqui, ó, podemos substituir nessa equação aqui, ó, tá? E isolar o RB. Então, esse cara aqui vai ficar, daqui sai que RB, isso aqui eu vou passar multiplicando para o outro lado, vai ficar X vezes RA mais X vezes RB, tá? Que eu vou passar para o outro lado e passar dividindo. Então, o nosso RB, ele vale X vezes RA, que vai para o outro lado e passa dividindo. Então, você fica 1 menos X, tá? Então, o RA é esse número louco aí, vezes X, que é aquele número pequenininho ali. Então, isso aqui é vezes esse número aqui, vezes esse número, dividido por 1 menos este número aí. Tá? 9,863. 9,863K. Tá? Então, esse aí, pessoal, é o valor do RB. Tá? Então, vocês viram que o RB, pessoal, deu praticamente igual ao nosso... ao R3, tá? Porque ele está paralelo com 23 mega, então não mudou quase nada, tá? Então, o que eu sugiro, pessoal, fazer aqui, ó, tá? Em vez de a gente projetar para esse circuito aqui, ó, tá? Em vez de projetar para esse circuito aqui, ó, eu faria o seguinte, eu pegaria e colocaria um resistor em série, tá? Então, eu faria o seguinte, aquele circuito, em vez de utilizar isso ali, eu usaria um circuito assim, ó. Tá? Aqui seria menos 12, tá? Tem alguém me acompanhando ainda aí? Tá todo mundo... Tô vivo. Estão vivo ainda? Sim. Tá, beleza, bom saber. Achei que já tinha ido almoçar. Aqui, ó, eu faria um circuitinho assim, ó, tá? RC aqui, ó, e esse aqui seria o VC, tá? Por que eu faria isso, pessoal? Porque daí fica bem mais fácil de fazer o projeto, tá? Fácil não, eu conseguiria valores de RA e RB menores. Tanto é que eu coloquei uma restrição aqui, ó, que a gente ignorou ela. Olha aqui, ó. Isso aqui tem no exercício da lista lá, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó, utilizar resistores de no máximo 1 mega. Tá? Então não dá para fazer com aqueles resistores lá, por causa dessa restrição aí.
tá? Tá na lista lá, vocês vão ter que entregar essa questão exatamente igual a essa aqui, só mudou os valores, tá? Então, o circuito para fazer isso, pessoal, seria fazer isso aqui, ó, tá? Porque é o seguinte, a minha restrição muda, minhas equações mudam um pouquinho. Porque o VC, como aqui não tem corrente, ó, 0 amperes, o que acontece? O meu VC, ele é a tensão aqui, ó. Então, continua sendo menos 12 vezes RB sobre RA mais RB, tá? Isso aqui continua tendo que dar menos 5 mili, tá? Só que daí, o meu resistor aqui, ó, que antes ele era assim, ó, né? Ele era... O paralelo tinha que dar esse 9.859. Agora, ele fica um pouquinho diferente, né? Ele fica... aqui, ó, A vezes o RB sobre RA mais RB mais RC, tá? Isso aqui fica igual a 9,859K, tá? Então, com isso, o que acontece? Eu posso limitar um resistor aqui, por exemplo, tá? Eu sugiro que vocês façam um exercício para entregar, como tem 2 equações e 3 incógnitas, né? Então, eu sugiro fazer o seguinte, ó, pega esse cara aqui, ó, e coloca tipo 1 mega, tá? Quando vocês colocar aqui 1 mega, que é o valor máximo, tá? Esse valor aqui, ó, ele vai dar um número bem pequeno. Digamos, vai dar uns 100 ohms, mais ou menos. 100 ou 500 ohms, nessa faixa ali, tá? Que vai ser o resistor de baixo para aqui produzir 5 mili, tá? E daí, ó, aqui vai ficar 1 mega em paralelo com, digamos que dê 500. Então, 1 mega em paralelo com 500 vai dar praticamente 500, tá? E daí, para produzir os 9.859, eu somo aqui, ó, 9.2, mais ou menos, 9.3K aqui. Então, fica bem mais fácil de fazer, tá? Então, sugiro que vocês façam assim. Esse jeito aqui é muito mais fácil de conseguir atender essas 2 equações. Eu tenho 3 incógnitas. Daí e 2 equações. Daí tem que chutar uma e resolver as outras 2, tá? Então aqui vocês vão chutar o RA, por exemplo, que eu recomendo chutar o RA, porque o RA é o que dá o maior valor, tá? O RA aqui, ele é muito maior do que o RB e o RC, tá? Então eu sugiro chutar o RA. Chutar 1 mega. Quando você chutar o RA igual 1 mega, ele vai vir aqui, ó, tá? E daí você já calcula o RB, tá? Daí calcula o RB, joga aqui e isola o RA. Bem tranquilo de fazer. Fica bem mais... Isola o RB, né? Isso, isola o RB ali. Daí isola o RB aqui. Isso, daí joga o RB, calcula ele, joga aqui dentro, tá? E daí você já vai ter só falta calcular o RC, daí. Fica bem tranquilo. Tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, porque vocês vão ter que entregar um exercício exatamente igual a esse, tá? Daí vocês já fazem. Tá? Beleza? É exatamente o mesmo exercício, tá? Só que com valores diferentes. E daí tem mais 2 questões lá sobre slew rate, lá que você tem que fazer também. E essa parte aí. E daí a gente encerra essa parte de não idealidades do amplificador. Tá? Beleza, senhores? Então é isso aí. Terminamos essa parte. Última aula sobre não idealidades. Próxima aula amanhã a gente fala sobre amplificador diferenciador, ou derivador, tá? Daí a gente tem derivador e integrador, e daí começa a parte de... vai começar a parte de... daí vai ter uma prova, né? Vai ter derivador, integrador, uma provinha, vai ser daqui uma semana e pouco, vamos olhar bem certinho ali, marco daí, e daí a gente já começa a parte sobre circuitos não lineares, lá, circuitos com Schmitt-Trigger e outras configurações. Beleza? Tranquilo? Acho que tem uma parte de fontes ainda, antes, se não me engano. Tá. Mas já estamos assim, caminhando para quase metade do conteúdo. Já. Tá? Então tá, senhores. Muito obrigado pela participação. E não esqueça de entregar a lista. Não deixem para fazer no último dia. Tá? Vamos começar hoje. Começar hoje já. Eu acho que ficou para segunda para entregar. Tá? Tem mais tempo que a outra. Feito, senhores. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.